Tal como a vida, a morte deve ser algo extraordinário. A vida é uma totalidade: sofrimento, dor, angústia, alegria, ideias absurdas, bens, inveja, amor, o sofrimento atroz da solidão. Tudo isso é vida. E para compreender a morte, precisamos compreender o todo da vida. Não tomar apenas um de seus fragmentos e viver com esse fragmento como a maioria de nós faz. Na própria compreensão da vida está a compreensão da morte, pois as duas não são separadas. Londres, 12 de junho de 1962. Eu gostaria de falar sobre algo que inclui a totalidade da vida, algo não fragmentário e sim uma abordagem completa da existência plena do homem. Para entrar no assunto com mais rapidez, supõe-se necessário que nos libertemos de teorias, crenças e dogmas. A maioria de nós cultiva o solo da mente durante todo o tempo, mas parece jamais plantar. Analisa, discute, faz tudo aos pedaços, mas não compreende o pleno movimento da vida. Acredito que existem 3 fenômenos que precisamos conhecer profundamente para podermos compreender o pleno movimento da vida. E são eles: o tempo, a dor e a morte. Conhecer o tempo, compreender toda a significação da dor e enfrentar a morte, tudo isso exige a luminosidade do amor. O amor não é uma teoria e nem é um ideal. Ou você ama ou você não ama. Isso não pode ser ensinado. Não se pode tomar lições de como amar e nem existe nenhum método pelo qual, com lições diárias, você possa vir a aprender o que é o amor. Mas acredito que se vem a amar de forma espontânea, natural, com facilidade, quando se chega realmente a compreender o significado do tempo, a extraordinária profundidade da dor e a pureza que surge com a morte. Assim, quem sabe, possamos considerar efetivamente, e não de forma teórica ou abstrata, a natureza do tempo, a qualidade ou a estrutura da dor e este fenômeno extraordinário a que denominamos morte. Os 3 não estão separados. Se compreendermos o tempo, compreenderemos o que é a morte e também o que é a dor. Mas se encararmos o tempo como algo distinto da dor e da morte e tentarmos lidar com ele em separado, então a nossa abordagem será fragmentária e, por conseguinte, jamais aprenderemos a extraordinária beleza e vitalidade do amor. Iremos lidar com o tempo não como uma abstração, mas como uma realidade. Tempo significando a duração, a continuidade da existência. Existe o tempo cronológico, horas e dias a se expandirem por milhões de anos. E foi o tempo cronológico que produziu a mente com a qual funcionamos. A mente é um resultado do tempo como uma continuidade da existência. E o aperfeiçoamento ou polimento da mente, com essa continuidade, é chamado de progresso. O tempo é também a duração psicológica que o pensamento criou como uma forma de atingir novos avanços. Usamos o tempo para progredir, para conquistar, para nos transformar, para alcançar determinado resultado. Para a maioria de nós, o tempo é um degrau para algo muito maior, para o desenvolvimento de certas faculdades, para o aperfeiçoamento de determinadas técnicas, para se atingir determinado fim ou meta, quer seja ela digna ou não. Assim, acabamos por considerar que o tempo é necessário para verificar o que é verdadeiro, o que é Deus, o que está além de todo o trabalho do homem.
Encaramos o tempo como o período de duração entre o momento presente e algum momento no futuro. E usamos esse tempo para cultivar o caráter, para abandonar determinados hábitos, para desenvolver os músculos ou uma certa aparência. Há mais de 2000 anos, a mente cristã tem sido condicionada a acreditar num onisciente, no inferno, no céu e também no Oriente. Ao longo de um período ainda maior, um condicionamento semelhante tem sido produzido. Acreditamos que o tempo seja necessário para tudo aquilo que precisamos fazer ou compreender. O tempo, portanto, torna-se um fardo. Ele se torna uma barreira para a verdadeira percepção. Ele nos dificulta a visão imediata da verdade de alguma coisa, pois acreditamos que é necessário despender algum tempo com o assunto e dizemos: amanhã ou daqui a alguns anos compreenderei esse assunto com extraordinária clareza. A partir do momento em que admitimos o tempo, estamos cultivando a indolência, essa preguiça especial que nos impede de ver imediatamente aquilo tal como realmente é. Cremos que o tempo é indispensável para romper o condicionamento que a sociedade, com suas religiões organizadas, seus códigos morais, seus dogmas e sua arrogância e seu espírito competitivo, impôs sobre a mente. Pensamos em termos de tempo porque o pensamento pressupõe o tempo. O pensamento é a resposta da memória, e a memória é o pano de fundo constituído por tudo aquilo que foi acumulado, herdado, adquirido pela raça, pela comunidade, pelo grupo, pela família e pelo indivíduo, sendo o resultado de um processo aquisitivo da mente. E a sua acumulação levou tempo. Para a maioria de nós, a mente é memória. E sempre que surge um desafio ou uma solicitação, é a memória que responde. Trata-se de algo como a resposta de um cérebro eletrônico que funciona por meio de um processo associativo. Sendo o pensamento a resposta da memória, ele é, por sua própria natureza, um produto do tempo e o criador do tempo. Rogo que não encarem o que estou dizendo como uma teoria. Não se trata de algo sobre o que vocês precisam pensar. Não precisam pensar sobre isso, mas sim percebê-lo, pois é assim. Não pretendo entrar em todos os detalhes complicados, mas indiquei os fatos essenciais. E ou vocês os veem ou não. Se estão acompanhando o que está sendo dito, não apenas de maneira verbal, linguística ou analítica, mas se realmente percebem que é assim, verificarão como o tempo nos ilude. A questão que segue é saber se o tempo pode parar. Se vocês forem capazes de ver todo o processo da nossa atividade, se não são capazes de perder sua profundidade, sua superficialidade, sua beleza, sua feiura, não amanhã, mas imediatamente. Então, nessa mesma percepção, é a ação que destrói o tempo. Sem compreender o tempo, é impossível compreender a dor. Não se trata de duas coisas diferentes, como tentamos mostrar. Ir para o escritório, estar com a própria família, ter filhos. Estes não são incidentes separados, isolados. Ao contrário, eles estão profunda e intimamente ligados uns aos outros. E não podemos enxergar essa extraordinária intimidade de relacionamento se não houver a sensibilidade que a produz. Para entender a dor é preciso realmente entender a natureza do tempo e a estrutura do pensamento. O tempo precisa parar. De outra forma, estaremos apenas repetindo a informação que acumulamos, tal qual um cérebro eletrônico, a menos que o tempo chegue ao fim. O que significa pôr um fim ao pensamento? O que existe é uma simples repetição, ajustamento, uma contínua modificação.
Nunca ocorre nada de novo. Somos cérebros eletrônicos glorificados, um pouco mais independentes, talvez, mas ainda assim funcionamos de forma análoga à das máquinas. Para compreender a natureza da dor e o fim da dor, é preciso compreender o tempo. E compreender o tempo é compreender o pensamento. Os dois não são separados. Ao compreender o tempo, chega-se ao pensamento. E a compreensão do pensamento é o fim do tempo. E, portanto, o fim da dor. Se isso ficar claro, poderemos encarar a dor e não adorá-la como fazem os cristãos. Aquilo que não compreendemos, nós passamos a adorar ou destruímos. Nós o colocamos numa igreja, num templo ou num canto escuro da mente. E aí o manteremos com respeito. Ou então o repelimos ou o atiramos fora, ou fugimos dele. Mas aqui não estamos fazendo nada disso. Vemos que por milênios o homem vem lutando contra esse problema da dor, mas não tem sido capaz de resolvê-lo. Portanto, ele se endureceu contra ele. Ele o aceitou, dizendo que se trata de uma parte inevitável da vida. Aceitar a dor pura e simplesmente não só é estúpido, como também faz com que a mente fique inerte e embotada, insensível, brutal e superficial. E, portanto, a vida se torna um artigo de má qualidade, um processo constituído apenas de trabalho e prazer. Pode-se viver uma vida fragmentária de homem de negócios, de cientista, artista, um sentimental, uma pessoa chamada de religiosa e assim por diante. Mas para compreender e ficar livre da dor, é preciso compreender o tempo e, portanto, compreender o pensamento. Você não pode negar a dor e fugir ou escapar dela servindo-se de divertimentos, de igrejas ou de crenças organizadas. E nem pode aceitá-la ou adorá-la. E não fazer nenhuma dessas coisas exige uma grande dose de atenção, que é energia. A dor tem raízes na autopiedade, e para compreender a dor é preciso que se processe inicialmente uma rude operação na autopiedade como um todo. Não sei se já observaram como vocês têm pena de si mesmos quando dizem, por exemplo, estou solitário. No momento em que surge a autopiedade, surge também o solo preparado para receber as raízes da dor. Não importa quanto você possa racionalizar, a sua autopiedade vai justificá-la, poli-la, encobri-la com ideias. Ela ainda assim está presente, fazendo suas chagas lá nas suas profundezas. Assim, o homem que deseja compreender a dor deve começar por se tornar livre dessa trivialidade brutal, autocentrada e egoística, que é a autopiedade. Você pode sentir autopiedade por estar doente, ou porque perdeu alguém por morte, ou porque não se satisfez e, portanto, está frustrado, embrutecido. Mas qualquer que seja a causa, a autopiedade é a raiz da dor. E quando, por fim, você estiver livre da autopiedade, poderá olhar para a dor sem adorá-la ou fugir dela, ou dar a ela um significado sublime ou espiritual, tal como dizer que você precisa sofrer para encontrar Deus, o que é uma grande besteira. Apenas as mentes estúpidas e obtusas se conformam com a dor. Assim, não deve haver qualquer tipo de aceitação da dor, bem como não deve haver negação dela. Quando você estiver livre da autopiedade, terá despido a dor de todo sentimentalismo, de toda emotividade produzida pela autopiedade. Então, você estará apto a encarar a dor com plena atenção.
Espero que vocês estejam fazendo isso enquanto prosseguimos e não se limitem a aceitar verbalmente o que está sendo dito. Percebam a própria aceitação tola da dor, sua racionalização, suas desculpas, sua autopiedade, seu sentimentalismo, sua atitude emocional em relação à dor, porque tudo isso é dissipação de energia. Para compreender a dor, vocês precisam dar toda a sua atenção a ela. E nesta atenção não há lugar para desculpas, para sentimentos, para racionalização. Não há lugar para qualquer tipo de autopiedade. Espero estar sendo claro quando falo em dar atenção total à dor. Nessa atenção não há qualquer tentativa de resolver ou compreender a dor. Apenas olhar, observar. Qualquer tentativa de compreender, de racionalizar ou de escapar da dor, naquele estado de completa atenção, no qual o que chamamos de dor pode ser compreendido. Não estamos analisando, não estamos investigando analiticamente a dor, de forma a nos livrarmos dela, pois este é outro truque da mente. A mente analisa a dor e, a seguir, imagina que a compreendeu e que está livre dela, o que é asneira. Você pode se ver livre de determinado tipo de dor, mas a dor surgirá novamente de outra forma. Estamos falando da dor como uma coisa global, da dor encarada dessa maneira. Seja ela sua ou minha, ou de qualquer outro ser humano. Para compreender a dor, é preciso que haja compreensão do tempo e do pensamento. É preciso que haja uma percepção involuntária de todas as fugas, de toda a autopiedade, de todas as verbalizações, de forma que a mente se torne completamente silenciosa frente a algo que precisa ser compreendido. Não há, então, distinção entre o observador e aquilo que está sendo observado. Não se trata do fato de que você, o observador, o pensador, tem uma dor e a está percebendo, mas apenas o estado de dor. Esse estado de dor indistinta é necessário, pois quando se olha para a dor como observador, cria-se um conflito que embrutece a mente e dissipa energia, e, portanto, não há atenção. Quando a mente compreende a natureza do tempo e do pensamento, quando arrancou todas as raízes da autopiedade, do sentimento, da emotividade e de todo o resto, então o pensamento que criou toda essa complexidade chega ao fim e não existe mais tempo. Logo você está direta e intimamente em contato com aquilo a que chamou de dor. A dor é mantida apenas quando existe uma fuga, um desejo de fugir dela, de resolvê-la ou de adorá-la. Mas quando não existe nada disso, porque a mente está em contato direto com a dor e está, portanto, completamente silenciosa em relação a ela, então você descobrirá por si mesmo que a mente não está com dor, em absoluto. No momento em que a mente de alguém está completamente em contato com o fato gerador da dor, esse fato por si mesmo resolve todas as qualidades produtoras de dor, do tempo e do pensamento, e, portanto, há o fim da dor. Como devemos compreender esse fenômeno que chamamos de morte e que tanto nos assusta? O homem criou diversas formas tortuosas de lidar com a morte, adorando-a, negando-a, aferrando-se a um sem número de crenças e assim por diante. Mas para compreender a morte, você, sem dúvida, precisa encará-la como algo totalmente novo. Porque você, na verdade, nada sabe a respeito da morte, correto? Pode ser que você já tenha visto pessoas morrendo e já tenha observado em si mesmo ou nos outros a chegada da velhice com a sua deterioração. Você sabe que existe o fim da vida física por velhice, por acidentes, por doenças, por assassinato ou por suicídio.
Mas você não conhece a morte assim como conhece o sexo, a fome, a crueldade, a brutalidade. Você não sabe realmente o que é morrer. Enquanto isso não ocorrer, a morte não tem qualquer tipo de significado. Aquilo de que você tem medo é uma abstração, algo que você desconhece. Por não conhecer a plenitude da morte ou quais são as suas implicações, a mente se assusta com ela. Assusta-se com o pensamento, não com um fato que ela não conhece. Peço que avancem comigo nesse assunto. Se vocês morressem instantaneamente, não haveria tempo para pensar na morte e para ter medo dela. Mas existe um intervalo entre o agora e o momento que a morte chega. E durante esse intervalo, você terá bastante tempo para se preocupar, para racionalizar. Você quer atingir uma nova vida, se é que existe uma nova vida. Todas as ansiedades, os desejos, o conhecimento que acumulou, desde que invente teorias ou acredite em alguma forma de imortalidade, para você, a morte é algo distinto da vida. A morte está lá enquanto você está aqui, ocupado em viver, dirigindo um carro, fazendo sexo, sentindo fome, preocupando-se e indo para o escritório, acumulando conhecimentos e assim por diante. Você não deseja morrer porque não acabou de escrever o seu livro, ou não aprendeu ainda a tocar maravilhosamente o violino. Assim você separa a morte da vida e diz: vou compreender a vida agora, e em seguida compreenderei a morte. Mas as duas não são separadas. E esta é a primeira coisa a compreender. A vida e a morte são uma coisa só. Estão intimamente relacionadas e você não pode isolar uma delas e tentar compreendê-la sem considerar a outra. Entretanto, a maioria de nós faz isso. Separa a vida em que temos em compartimentos, estanques que não se relacionam. Se você é um economista, então a economia é toda a sua preocupação e você não se preocupa com nada além dela. Se você é um médico cuja especialidade é o nariz e a garganta ou o coração, você vive naquele limitado campo de conhecimento por 40 anos e este é o seu céu quando você morre. Lidar com a vida de forma fragmentária é viver em permanente confusão, em permanente contradição e desgraça. Você precisa enxergar a totalidade da vida e só poderá enxergar essa totalidade quando houver afeição, quando houver amor. O amor é a única revolução que produzirá ordem. De nada adianta adquirir mais e mais conhecimentos sobre matemática, sobre medicina, história, economia e em seguida tentar agrupar todos os fragmentos. Isso não resolverá nada. Sem amor, uma revolução conduz apenas à adoração do Estado ou à adoração de uma imagem ou a inumeráveis corrupções tirânicas e à destruição do homem. De maneira análoga, quando a mente, por estar assustada, mantém a morte à distância e a separa da vida diária, esta separação serve apenas para produzir mais medo, mais ansiedade e a multiplicação das teorias sobre a morte. Para compreender a morte, você precisa compreender a vida. Mas a vida não é a continuidade do pensamento. É exatamente essa continuidade que produziu toda a nossa desgraça. Pode a mente trazer a morte da distância para o imediato? Percebe? Na realidade, a morte não é algo que está à distância. Ela está aqui agora. Está aqui quando você está falando, quando está se divertindo, quando está ouvindo, quando está indo para o escritório. Está aqui a cada minuto da vida. Assim como o amor também está. Uma vez que você perceba esse fato, então descobrirá que não tem medo da morte em absoluto. Não se tem medo do desconhecido e sim de perder o conhecido.
Você tem medo de perder a família, de ser deixado só, sem companhia. Tem medo da dor, da solidão, de se ver sem as experiências, as posses que acumulou. Você tem medo de deixar que se vá o conhecido. O conhecido é recordação e a recordação a mente se aferra. Mas a memória é algo apenas mecânico e os computadores o estão demonstrando maravilhosamente. Para compreender a beleza e a extraordinária natureza da morte, é preciso estar livre do conhecido. No morrer para o conhecido, reside o início do compreender a morte, pois então a mente se torna nova, fresca e não existe temor. A partir daí, pode-se entrar naquele estado chamado de morte. Assim, do princípio ao fim, a vida e a morte são uma só. O homem sábio compreende o tempo, o pensamento e a dor, e apenas ele pode compreender a morte. A mente que está a morrer a cada minuto, nunca acumulando, nunca reunindo experiências, é inocente e, portanto, vive em permanente estado de amor.